Oi gente, tudo bom? Como eu tinha prometido no último vídeo, contar sobre minhas gravidezes e sobre como o Gucci entrou na minha vida. Então, 2005 para 2006 eu fiquei grávida, eu tinha 22 anos. Quando eu descobri minha gravidez, eu fui pra São Paulo, fiz exames, descobri que eu tava grávida de um menino e o nome dele foi Vinícius Henrique. O Vinícius nasceu no dia 20 de fevereiro de 2006, às 3 e pouca da manhã. 3h30, 3h40 da manhã. De parto normal. Foi uma gravidez conturbada porque eu não quis passar perto dos meus pais, da minha família, não quis envolver muita gente, porque eu ouvi a minha vida inteira que eu poderia perder a criança, eu poderia morrer. Então, assim, durante 25 dias eu acompanhei o Vinícius no berçário, vi todos os procedimentos por qual ele passou, fiz mãe canguru, peguei meu filho 2 vezes no colo, vi o primeiro banho, lembro perfeitamente como ele era. Ele era vermelhinho, branquinho, cabelo lisinho, preto, com os olhinhos bem pretinho, igual de birosca. No dia 15 de março, ele teve 3 paradas cardíacas e veio a falecer. E o Vinícius era um bebê prematuro perfeito, ele não tinha nenhuma malformação. Eu lembro que nesse dia tive o apoio nessa gravidez das minhas amigas Tati, a Lu, da minha tia Rita e da minha tia Cleusa, que é a mãe da Tati. Eu não passei fome, não passei vontade, tive todas as coisas. Só que foi uma gravidez onde eu não ganhei peso. Então o Vinícius nasceu com 640 gramas e faleceu com 640 gramas. Porque quando ele nasceu, ele perdeu peso, ele foi pra 520 gramas. E quando ele faleceu, que ele começou a ganhar peso, ele faleceu com 25 dias, com 640 gramas. Nesse dia eu enterrei um pedaço de mim. Se hoje vocês acham que eu sou uma pessoa alegre, feliz, contagiante, vocês precisavam ver antes. Depois que o Vinícius faleceu, que eu enterrei um pedaço de mim. Eu falo que eu enterrei um pedaço de mim, gente, porque literalmente a gente, quando enterra um filho, a gente enterra um pedaço da gente, entendeu? É diferente. Depois de 2 meses, mais ou menos, de casada, quando eu fui fazer o ultrassom, o médico disse que era gêmeos. A partir daquele momento, o meu psicológico, eu mesma me coloquei a não me apegar a essas crianças dentro da minha barriga. Eu não passei carinho nenhum pra essas crianças, porque eu sabia que elas não iriam escapar e eu saberia que elas poderiam me levar a óbito também. Mas eu não tirei a alegria, eu não quis me permitir também, tirar o momento de alegria do meu marido, de saber que era gêmeos, e tirar o momento de alegria da minha família, porque foi uma gravidez que eu deixei eles participarem. Com 4 meses eu passei mal, fui internada no hospital São João Batista, que o meu obstetra na época era o Dr. Paulo, um ótimo obstetra até. E ele arrumou logo uma vaga pra mim num hospital que eu não sei o nome, em Ponte Nova. Por quê? Porque no hospital São João Batista não tinha recurso pra mim e pros meus bebês. E também eu vim entrar em coma. Eu fiquei 3 dias em coma. Quando eu acordei, eu estava na CTI. E com algumas semanas depois, o médico veio me visitar, o obstetra, lá de Ponte Nova, que eu não lembro o nome. Fez o toque e falou que um dos meus bebês já tinha falecido e que já estava saindo pra fora. Meu corpo já estava expelindo ele, já tinha um pedaço do membro pra fora. Então ele pegou e falou assim: Deidama, a gente tem que tirar essa criança. Só que como eles eram gêmeos de uma única placenta, a partir do momento que tiraria o que já estava morto, o outro viria a falecer, porque sairia também. E ele falou: a gente tem que tirar, porque se deixar dentro de você, vai infeccionar, vai piorar o seu estado, tal. Eu falei: tudo bem. Tiraram meus gêmeos. Parto normal também. Só que eu fiz a raspagem, os gêmeos veio a falecer. Da gravidez dos gêmeos, a única coisa que eu me arrependo é de não ter passado carinho nenhum pra eles, em momento nenhum, e não ter escolhido o nome. Só vim escolher o nome depois que eles vieram a falecer, porque falaram pra mim que tinha que escolher nome pros meus 2 anjinhos. Então eu coloquei em um Gabriel e outro Marcos. Esses gêmeos eu não enterrei, não trouxe eles pra casa, o corpo. Por quê? Porque quando uma criança, por lei, nasce com menos de 500 gramas, o hospital é obrigado a ficar com a criança. E na época pediram os meus, devido ao jeito que eles nasceram, de como eles eram, pra fazer pesquisa. E como o hospital já ia ficar com eles, eu autorizei. Quem sabe, né? Pesquisa desde um dia pode salvar a vida de outras crianças. Depois que passou 5 anos, eu já casada com o Cri, fazendo hemodiálise após a morte do pai dele também. A gente tava passando por um momento muito conturbado entre nós dois, porque tudo assim, a gente brigava e a gente falava que a gente não quer ter filho e tal. Veio um senhor, perguntou se eu tava entrando na fila de adoção e eu e o Cri, a gente tava começando um processo pra adotar uma criança acima de 2 anos. Eu falei que estava, ele pegou e falou assim: então, eu tenho 3 crianças pra dar. Fui ao conselho tutelar procurar saber e o conselho tutelar falou que realmente eram 3 irmãos e eles precisavam ser separados por família substituta, porque o pai não tinha condições de criá-lo e a mãe já tinha falecido. Foi assim que o Gucci entrou na nossa vida. Eu perguntei pro Cri o que ele achava, a gente já conhecia os 3 irmãos. O Cri pegou e falou assim: dá preferência pro caçula. Quando eu cheguei pra buscar o Gutierre, ele foi o único que não quis vir. Também ele só tinha 9 anos, ele não sabia o que estava acontecendo com ele ali naquele momento. Eu chorei muito, porque eu trouxe ele e deixei dois lá, né? Não poderia trazer todos. O Gucci é meu maior orgulho. Brigo com ele, já briguei por causa dele. Quando a gente pegou ele, muitas pessoas falaram: nossa, vocês vão pôr um marginalzinho dentro de casa, você é louca, vocês os cristianos são 2 doidos. Ao mesmo tempo que batiam nas nossas costas, falaram: nossa, vocês são muito corajosos. Na verdade era falsidade pura, porque não é coragem, é amor, gente, é amor. Isso não chama-se coragem, é amor.
Aí tem alguns idiotas também, babacas, ou de mente pequenas, vocês me desculpem usar esse termo, que pegam e falam, nossa, o Gucci um dia vai ter muito que agradecer a vocês. Não, ele não tem que me agradecer a nada, nem a mim, nem ao Cri. Pelo contrário, a gente tem que agradecer a ele. Porque quando a gente faz uma adoção de uma criança já de idade, que chama-se adoção tardia, não é a gente que vira mãe e pai da criança, não é a gente que aceita a criança como filho, é a criança que tem que aceitar a gente como pai. Tanto que o Gucci demorou 2 semanas pra chamar o Cri de pai, e demorou mais ou menos de 2 a 3 meses pra me ouvir mãe. Então eu demorei ainda pra ser mãe do Gucci. E eu agradeço a ele todos os dias, a Deus pela vida dele. Porque o Gucci veio de uma semana de oração que eu fiz, de uma promessa que eu pedi. Não é promessa, como é que fala? De uma novena que eu fiz de 7 dias pela Rádio Globo com o Padre Marcelo Rossi e a Santa Terezinha do Menino Jesus. Então eu pedi durante 7 dias que Deus colocasse uma criança no nosso caminho. E o Gucci caiu do céu, assim, ó, paf! Eu falo que o Gucci caiu do céu mesmo, nas nossas mãos. Umas pessoas que quando conhecem o Cri, vê que eu sou muito agitada, o Cri também ele pratica esporte de bicicleta, ele anda de mountain bike, e pergunta, nossa, o Gutierre pratica o mesmo esporte que você, Cri? Aí eu Cri, claro que não, graças a Deus, né? E o Gucci não gosta de esporte como eu também não gosto. Só que o Gucci faz coisas que, pra mim, ele não precisa fazer esporte nenhum. Ele é exatamente como eu. Ele pode não ter o meu sangue, meu reflexo. Ele é tranquilo, calmo, paciente. Ele gosta muito de ficar em casa, mas é muito caseiro, como eu era na idade dele, muito caseira. Ele se esforça muito nos estudos, gosta. Se não gosta, pelo menos estuda, tira ótimas notas. Me orgulho sempre de estar falando que ele está se preparando para entrar no colégio Colônia. Vale a pena pagar cada centavo pra ele estudar. Hoje ele já faz inglês, tem 15 anos, ele faz o curso de inglês. Hoje eu tenho um filho de 15 anos que já tem o certificado de atendente de farmácia. Eu tenho um filho de 15 anos que se preocupa comigo e cuida de mim, que além de ser meu filho, é meu melhor amigo. Independente do que ele vai ser, ou do que ele vai querer ser, ou do que ele vai realizar, entendeu? Eu só quero que ele seja honesto, eu só quero que ele seja um homem honesto e feliz, e educado. E graças a Deus eu só ouço elogios do Gutierre por onde ele passa, sem a gente, né? E as pessoas estão vendo muito eu sozinha com o Cri, mas é porque eu não vou forçar o Gutierre a participar de nada mais, ele já tem 15 anos, meu amor. Eu deixo muitas coisas a ele decidir, entendeu? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu falo pra ele, Guti, você quer ir com a gente? Sim, ele vai. Se ele não quer ir, não, ele não vai. Então ele vai ficar em casa. As pessoas que acham que ele tem que agradecer, não, eu tenho que agradecer a ele de ter realizado meu maior sonho, que é ser mãe. E a gente tem que agradecer a ele de ter aceitado a gente como pai e mãe dele. Porque ele veio pra cá com 9 anos, então ele sabe de onde ele veio, ele sabe a história dele, e ele sabe que a nossa cidade inteira conhece a história dele. Então, só que não é necessidade de ninguém ficar falando na minha cara, ou na cara dele, ou na cara do meu marido, que ele é nosso filho adotivo, porque ele não é. Ele é meu filho. E ponto final. E essa minha última gestação foi o ano passado. Foi uma gestação que a gente não esperava, então no qual eu até mudei de casa para ser cuidada e acompanhada pela minha mãe, e porque continuar trabalhando. E essa gestação veio assim, em fevereiro saiu a nova certidão do Gutierre. Aí o Gutierre passou a chamar Gutierre Ferreira Ramos. Em abril eu descobri que eu tava grávida. Só que tipo assim, a gente saiu do fórum com a nova certidão do Gutierre e já fomos direto na assistência social, porque a gente já tinha decidido entre nós três adotar uma menina acima de 2 anos. Porque como o Cris já tinha um filho homem, ele queria ter muito uma filha mulher. Temos toda a papelada para entrar com o processo de adoção de uma criança de acima de 2 anos aqui. Só que aí em abril eu descobri que eu tava grávida. Eu comecei a passar mal, como eu já conhecia os sintomas. Fiz o exame, deu positivo. Foi uma gravidez no qual, a partir do 4º mês de gestação, eu fiquei mais internada do que em casa. Eu não comemorei meses de gestação, eu comemorava semanas. Fiz ultrassons normais, eu cheguei a fazer umas 9. E fiz 2 morfológicas. E todas elas chegaram a falar que era menina. Então a gente já tinha escolhido o nome. A nossa menina estava chegando, a Cecília. Quando eu fui pra sala de parto com 7 meses, porque o meu neném, esse neném, tinha problemas, ele nasceu com os mesmos problemas que eu, ele tinha a mesma malformações, porque os meus problemas são genéticos, então ele tinha rins policístico, bexiga neurogênica e ele nasceu com meningocele. Tanto que na morfológica de 6 meses eu já tinha constatado e a gente mesmo assim tava confiante, porque se eu escapei, ela, no caso, que na época era ela até, ela iria escapar. Só que com 7 meses eu perdi todo o meu líquido. E como eu tava com uma infecção muito forte já desde o começo da gravidez, meus médicos tomaram uma decisão de não tomar nenhum medicamento que prejudicasse a vida do neném, que colocasse a vida dele em risco. Então eu tomei antibióticos muito fracos. Então assim, a partir do momento que aquela criança nascesse, ou que perdesse todo o líquido, a minha infecção ia se espalhar, generalizar, tanto para mim como para a criança, e nós dois iríamos a óbito. Então, quando fiz uma ultrassom
No dia 19 de outubro de manhã, no Hospital São Vicente Ubá, deu que eu estava sem líquido e já me mandaram para o Hospital Santa Isabel. Eu chegando no Santa Isabel, já fui para a sala pré-parto e fiz uma cesárea. E quando o neném nasceu, era um menino. Meu psicológico foi eu nem sei onde ele foi parar, porque eu achei que ia vir uma menina, veio um menino, não tinha nome pra menino. A médica pediatra constatou que ele tinha todos os problemas, só que quando chegou na UTI neonatal, 45 minutos depois o meu neném veio a óbito, porque ele tinha o fígado gelatinoso. Enquanto ele estava dentro de mim, o fígado dele funcionava perfeitamente. A partir do momento que ele saiu dentro de mim, o fígado dele desfez. Eu ganhei muita coisa durante essa gravidez. Eu ganhei, vocês podem imaginar, desde o berço até a cadeirinha de colocar no carro, tudo rosa. Algumas coisas de menino, no qual foi minha irmã que até que doou. Então, após passar os dias, né, eu só vi esse meu neném uma vez, só na hora que ele nasceu. Eu não pude ver ele depois de morto. Eu não pude ir no enterro, no velório dele. Eu não pude participar de nada, porque eu estava internada, lutando ainda contra a minha infecção. E eu estava muito inchada, porque depois que eu ganhei neném, eu tava com 60 e poucos quilos de inchada. Tava acima do meu peso, mais de 10 quilos. Então, eu precisei fazer 4 sessões de hemodiálise para desinchar e pro meu rins voltar a trabalhar 15%. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, mais ou menos 20 dias depois que eu vim pra casa, eu já sabia que eu iria doar tudo que eu ganhei. Porque lá no hospital eu fiquei sabendo que tinha uma menina jovem que estava grávida de gêmeos e ela não tinha nada. E ela estava de 8 meses para as crianças quando nascessem. Então o que aconteceu? Eu e o Cris sentamos, conversamos e decidimos doar. E doamos tudo. Tudo mesmo. Porque se dependesse de mim, o meu filho não ia nascer pelado. Jamais eu iria deixar uma criança vir ao mundo sem nada. Tanto eu como o Cris, a gente se solidarizou com a história dela e a gente doou tudo. Os filhos dela ganhou tudo mesmo. Culpa se eu me sinto culpada? Não. A única coisa que eu me pergunto é pra quê? Pra que Deus mandou? Por quê? Se eu me sinto vazia? Não. A única coisa que eu sinto é o peso de carregar morte de 4 inocentes nas costas. A única coisa que eu me sinto culpada de ter um útero perfeito, uma trompa perfeita, um ovário perfeito e de não ter rins pra pôr um filho no mundo. Teve uma época que eu achava que eu não dava à luz a uma criança, eu não dava vida a uma criança. A criança não nasceria viva de mim. Mas eu dou vida a uma criança sim, porque eu dei uma nova vida ao Gucci. Eu sei que eu dei uma nova vida a ele sabe disso. Então assim, eu só tenho a agradecer. E em relação à adoção de uma menina, eu e o Cris decidimos não mexer com isso. Se aparecer o nosso portão, ou se a gente for chamado novamente, igual aconteceu do Gutierre, quem sabe, se for uma menina, a gente adota e adota mesmo. Mas a gente ir no fora, enfrentar a fila, passar por todo um processo de novo, não. A gente tá com 35 anos, a gente já viveu muita coisa, a gente já sofreu muito. Então agora a gente decidiu focar o quê? Pra nós dois se divertir e focar no Gucci. O Gucci quer estudar, o Gucci quer fazer intercâmbio, o Gucci quer fazer tudo, então a gente vai focar, a gente vai ajudar. Se eu tiver que vender calcinha pra poder manter os estudos dele, eu vou vender calcinha. E é isso, gente. Eu não tenho nenhum problema no meu sistema reprodutivo. E o Cri também não tem problema nenhum. Pelo contrário, se eu não tivesse problema nos rins, a gente poderia ter mais de 20 filhos. Só que não é tudo tão perfeito na vida, né? Fazer o quê? E agora chega, esse é o último vídeo da minha vida, contei tudo pra vocês, tá? Se vocês gostaram, você se inscreve no canal, vocês curte, comenta, manda perguntas que eu vou responder com o maior carinho, compartilha. E agora os vídeos são só de brincadeiras e convidados, muitos convidados. Beijo!